Bom, acho que a gente já pode ir começando devagarinho, né, Dani? O que você acha? Sim, sim. Aham, acho que sim. Para Legal. quem chegou no horário não ser prejudicado, né? Exatamente. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Michele, né? Eu sou gestora de sucesso do cliente aqui na CRM Educacional. Eu tenho aí um background de faculdade, então já estive aí no lugar que muitos de vocês estão hoje, enfrentando esse desafio. E acredito que todos conhecem, né, o Daniel, nosso CEO aqui da CRM Educacional, que vai falar, a gente vai fazer um bate-papo mesmo sobre esses itens, né, sobre o sucesso do aluno, a gestão da permanência, inclusive aproveitando algumas perguntas que vocês enviaram para a gente no momento da inscrição, tá bom? Então, boa tarde, Dani, agora oficialmente. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos ouvem. Para quem eu não conheço ainda, como a Michele falou, Daniel Antonucci, sou CEO, um dos fundadores da CRM Educacional. E é isso que a Michele também comentou. Nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência nesse tema, sucesso do aluno e gestão de permanência. É algo que a gente já vem trabalhando nesse mercado há pelo menos 4 anos, né? Então, para nós não é nenhuma novidade falar de gestão da permanência. A gente já vem falando isso, a gente já vem fazendo projetos de gestão de permanência, já vem aplicando tecnologia nisso já desde 2016 para 2017. Então, a gente já tem alguma experiência e é isso que a gente quer nesse dia, nesse horário, compartilhar com vocês. É isso aí. E a gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. A gente vai conversando, a gente vai fazendo um bate-papo, como eu falei, e a gente vai ter dois grandes momentos. A gente vai ter um momento que a gente vai falar da gestão da permanência em si, falando um pouco sobre os motivos da evasão e abordando um pouco mais profundamente sobre o que envolve a gestão da permanência. E, num segundo momento, a gente vai falar sobre os caminhos, né, que é a nossa experiência, o que a gente tem aprendido, inclusive com os nossos clientes, sobre como avançar, né, em relação à permanência dos alunos, como contribuir para que a evasão não ocorra ou pelo menos seja diminuída, especialmente num momento como esse, né? A gente está passando por um momento muito delicado em relação à pandemia. E a gente percebe com os nossos clientes, com as pessoas que a gente tem conversado, que com essa pandemia, com esse momento tão delicado de isolamento social que a gente está vivendo, esse tema ele se tornou mais evidente, né, Dani? Aí eu queria, por favor, que você explicasse um pouco para a gente a sua visão sobre isso e, afinal de contas, o que é, né, essa gestão da permanência que está tão em evidência nesse momento. Legal, Michele. Primeiro, só reforçando, né, desde que a gente fundou essa rede educacional, a nossa visão sempre foi fazer um acompanhamento completo do ciclo do aluno, né, do lead até a matrícula, ou seja, o processo de captação dele, e depois da matrícula até o diploma, né, que primeiro a gente chamou muito de retenção, depois a gente se reposicionou enxergando que permanência era o termo mais adequado, então a gente começou a trabalhar com esse nome, mas que o conceito é o mesmo, né? Então, a gestão da retenção, a gestão da permanência, que é levar o aluno até o final do curso, né? E o diploma é só a forma de tangibilizar esse sucesso do aluno, né? E assim, a gente sempre se preocupou bastante com isso, justamente pelas taxas de evasão. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas na nossa visão, tanto captar quanto manter o aluno tem a sua importância em qualquer momento, né? Em momentos de crise, mais ainda, mas em qualquer momento tem a sua importância. Eu tenho uma imagem que eu acabei não trazendo aqui para cá hoje, mas imagina que você tem um funil de captação de alunos, nós estamos acostumados com funil, e embaixo tem uma peneira. Ou seja, todos os alunos que eu consigo trazer para dentro, eu tenho uma peneira porque eu tenho uma evasão muito grande, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação da peneira. Mas falando um pouco mais de gestão da permanência, que eu acho que é o nosso primeiro tema aqui, o primeiro foco, a gente enxerga na CRM educacional a permanência com 3 pilares, né?
E esses pilares que a gente vai explicar um pouquinho aqui, o primeiro deles é o pilar de Customer Success. Então, a gente se apropriou de metodologias, práticas, playbooks de sucesso do cliente para aplicar isso no mercado de educação, trazendo o sucesso do aluno, né? Então, todas essas metodologias, elas são importantes também dentro do mercado acadêmico. A segunda é a experiência, o Customer Experience, ou seja, o quanto que eu estou preocupado com a jornada desse meu cliente, desse meu aluno, ao longo da experiência dele no relacionamento com a minha instituição, seja um colégio, seja uma faculdade, seja uma universidade. E, por fim, as questões de relacionamento, e aí sim embasada por Customer Relationship Management, que nada mais é que CRM, como a gente faz já há bastante tempo, né? Então, a gente enxergou que esses 3 pilares, sucesso do aluno, experiência e relacionamento, eles são a base para a gestão da permanência, onde a gente enxerga que o objetivo é apoiar os alunos para que eles tenham sucesso em sua jornada acadêmica, tendo uma equipe disponível para ajudá-los em suas dificuldades e, principalmente, se antecipando a elas, né? Então, a gente, desde o início, sempre acreditou muito em modelos preditivos, né? A gente tem isso, nós vamos falar disso mais à frente, mas a gente acredita que quanto antes a gente se antecipar um movimento de evasão, mais chance eu tenho de ajudar o aluno naquelas dificuldades que ele tem, mais chance eu tenho de evitar essa evasão ou, de repente, direcionar ele para o lugar certo dentro da minha própria instituição, né? Então, trabalhar o sucesso dele dentro da jornada acadêmica dele e se antecipando e apoiando ele nos momentos de dificuldades por meio de relacionamento, né? Então, são esses os pilares que a gente enxerga para a gestão da permanência. Legal. Dana, é interessante que essa descrição, né, essa ideia que você trouxe aqui, me lembra muito uma definição do Lincoln Murphy, que aqui traduzindo nas minhas palavras, né, sobre Customer Success, sobre o sucesso do cliente, que ele fala que sucesso do cliente é quando esse cliente consegue, através da interação com as empresas, obter o resultado que ele deseja, tendo uma experiência interessante. Né? E é justamente essa visão que serviu para a gente construir a área de sucesso do cliente há quase 2 anos atrás, quando a gente criou isso aqui dentro do CRM Educacional. E dentro dessa nossa experiência, estando à frente do time, no contato com os clientes, eu percebo que é muito comum que cada instituição, cada cliente tem uma necessidade ou uma prioridade, de acordo com o momento que a instituição está, de acordo com o momento com a maturidade que ela tem, de acordo com o número de alunos que ela tem e assim por diante. Você acredita que quando a gente fala de alunos, né, então, quando a gente traz isso para o universo das instituições de ensino, essa diferença também acontece? Sim, eu acredito que sim. São objetivos diferentes que cada aluno ou cada grupo de alunos busca no seu sucesso, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante frisar é que a gente tem que entender não o sucesso necessariamente do aluno, mas sucesso para o aluno, né? Então, na visão dele, o que é sucesso para ele, né? E sim, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, cada aluno tem uma definição, uma busca por sucesso diferente. E o desafio das instituições de ensino é entender cada uma dessas necessidades e poder atuar, obviamente, em grupos, né, de necessidades parecidas para cada uma dessas necessidades que a gente identificar. Então, a gente separou aqui essas necessidades mais comuns, o que é sucesso para aluno mais comum, tanto do ensino superior quanto do ensino básico, né? Então, para o ensino superior, obviamente que a tangibilização disso é o diploma, né? Mas o que mais que esse aluno está buscando, ou o que principalmente esse aluno está buscando, né? Tem gente que vai atrás de conhecimento, outros vão atrás de empregabilidade, outros vão atrás de melhorar o salário, evolução na carreira, networking, principalmente quando eu falo de pós-graduação, muita gente vai atrás de networking, como eu falei, evolução na carreira, muita gente vai atrás de prática e de encontrar uma vocação também, né? Ou seja, para que eu vim
para esse mundo. Então, todas essas coisas, elas são sucesso para o aluno. Então, é importante a gente entender para cada aluno, para cada grupo de alunos, o que é sucesso para ele, para que eu possa atuar nesse sentido, né? E é mais ou menos o que você falou da nossa área de Customer Success na CRM educacional. Tem cliente que sucesso para ele é ter um funil. Tem cliente que já tem funil, precisa fazer gestão de lead. Tem cliente que já tem isso, ele precisa melhorar a inscrição, melhorar a captação, enfim. Cada cliente tem a sua necessidade. É a mesma coisa aqui, cada grupo de alunos vai ter a sua necessidade, o seu sucesso. E para o ensino básico, a gente enxerga também algumas necessidades. Formação humana, e aí eu estou falando muito mais da família, né, porque existe muito mais um peso da família do que necessariamente do aluno, mas eu como pai, né, de 2 crianças, eu tenho essa preocupação de formação humana. Obviamente que eu tenho a preocupação com conhecimento, com habilidades, com atitudes, com valores que eles vão aprender, afinal eles passam quase 5 horas por dia na escola. E também é muito comum os pais se preocuparem, obviamente, com o vestibular e, nos últimos anos, para cá, com o Enem, né? Então, são preocupações e isso vai determinar para cada grupo, para cada aluno, o que é sucesso para ele. E a instituição de ensino tem que entender isso e tem que se mobilizar, se movimentar para isso. Legal. Só do mesmo jeito que você explorou um pouquinho mais para a gente essa visão de sucesso para cada perfil de aluno, de acordo com o ensino, fala um pouquinho mais para a gente sobre experiência e relacionamento, que são os outros 2 pilares, por favor. Claro. Primeiro, em questão de experiência, eu acho muito importante, e aí eu sei que tem gente de marketing, eu sei que tem gente da área acadêmica na audiência, então a primeira coisa é alinhar expectativa com realidade, né? Então, primeira coisa, quem é da área de marketing, quem é da área de vendas, procura não vender algo que você não vai entregar, porque senão você vai criar uma expectativa e a realidade depois do aluno vai ser outra. Então, você tem que vender uma expectativa que seja aquela realmente que você vai conseguir entregar para esse aluno, senão ele vai se sentir enganado. E depois que você criou essa expectativa, você tem que entregar uma realidade para ele. Então, aqui eu estou listando uma série de coisas que fazem parte da experiência do aluno e que você precisa estar atento. Então, inscrição, matrícula, sala de aula, o curso, preço, professor, a ferramenta de AD, área de carreira, coordenações de curso, secretaria, tudo isso é atingido pela experiência do aluno, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu vou num cliente, quando eu vou numa faculdade, é no banheiro, mas não no banheiro da gestão, não no banheiro da direção, no banheiro do aluno, para ver se a experiência que eles estão dizendo que eles entregam, eles estão realmente entregando, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, qual é a experiência online que eu estou entregando para o meu aluno? Seja na hora de dar uma aula, seja na hora de fazer um exercício, seja na hora de fazer um atendimento por telefone ou por chat para esse meu aluno, né? Então, todas essas coisas, elas têm que estar alinhadas entre expectativa e realidade, porque senão você cria um sério problema de valor percebido. A partir do momento que a expectativa não condiz com a realidade, o aluno começa a questionar o valor. E aí o valor tanto do tempo dele quanto o valor financeiro que ele está investindo. Tempo e dinheiro para ele são as coisas mais importantes, então ele vai questionar essa expectativa versus a realidade. Então é muito importante, isso está muito alinhado, você oferecer o que você pode entregar e, obviamente, entregar o melhor possível para que essa experiência, essa jornada do aluno seja muito boa com a sua instituição. E falando um pouco de relacionamento, que é o terceiro pilar, a gente acredita que o relacionamento ele está baseado em 3 frentes, né? Primeiro, pessoas. Então, a primeira coisa que a gente acredita que é importante para a gestão da permanência é você ter um time de sucesso do aluno, né? Então, um time de gestão da permanência, um time de retenção, não importa o nome que você vai dar, a gente chama de sucesso do aluno, mas eu tenho que ter pessoas que estejam preocupadas, olhando, orientando, ou seja, ajudando o aluno na busca do sucesso dele. A segunda frente para relacionamento são processos, né? O que eu mais vejo, e não é nenhuma crítica, é só o momento do mercado, o que eu mais vejo são processos focados na instituição de ensino e não no cliente.
Então, o que a gente tem que ter é um olhar da instituição de ensino de redesenhar os seus processos com foco no aluno, em resolver o problema do aluno, em resolver a necessidade do aluno, né? E, por trás disso, obviamente, se adequar a todas as regras e todas as necessidades da instituição de ensino. E, por fim, obviamente, tecnologia. É impossível você administrar a gestão de relacionamento, todos esses processos, tudo isso que a gente está falando sem tecnologias, né? E o que a gente acredita é, obviamente, um CRM para gerenciar o relacionamento com esses alunos e predição de evasão por meio de inteligência artificial, que nos ajuda a entender os grupos de aluno que têm maior probabilidade de evasão. Então, esse é o terceiro tripé, relacionamento, e ele tem essas 3 frentes que ajudam nesse desafio, Michele. Bacana. E, Dani, de acordo com a sua experiência, quais são os tipos de evasão e como que as instituições podem avaliar o impacto dessa evasão no seu dia a dia? Essa é uma outra coisa que a gente costuma trabalhar também nos nossos projetos, com os nossos clientes, que é alinhar os tipos de evasão, porque existe ainda um pouco de confusão, né? Então, a gente entende transferência interna como uma evasão, mas é uma evasão que eu não perco o aluno, mas ele muda de curso. A gente entende também transferência externa, óbvio, como uma evasão, cancelamento, uma evasão, o trancamento, apesar de ser uma evasão temporária, né? Ele é um indício de que pode ser que esse aluno não volte, então, para nós, ele é uma evasão temporária que pode se tornar uma evasão definitiva. O abandono, que, na nossa opinião, só não é pior que a transferência externa, né? Porque a transferência externa eu estou perdendo meu aluno para outra instituição, o abandono eu estou perdendo ele para qualquer outra coisa que não seja o estudo, né? Porque ele nem me avisou que ele não quer mais estudar. E a não renovação, que são aqueles alunos que terminam o semestre ou terminam o ano letivo e não renovam a próxima matrícula, né? Isso tanto no ensino superior quanto no ensino básico, né? Então, você não ter a renovação também é uma forma de evasão. E você consegue enxergar essa evasão dentro do período letivo, que são as 5 primeiras, e depois essa evasão na mudança de período letivo, que é a não renovação, né? E mais importante do que você entender esses tipos de evasão, é você medir isso de acordo com o tipo de evasão, porque você precisa saber os motivos, além dos motivos, né, os formatos de evasão que você está perdendo. Então, eu estou perdendo transferência externa 0,67%, cancelamento 1,23%, não renovação 3,43%, ou seja, eu tenho que entender os meus percentuais de evasão, entender a evolução semestre a semestre. Então, 2018-1 eu tive 8,56%, 2018-2, 8,22%, 2019-1, 8,99%. Então, eu entender a evolução da evasão e em cada tipo. E também você entender os impactos financeiros, né? Eu vejo as instituições, às vezes, não colocando esse olhar, porque, no fim das contas, a gente precisa pagar as contas, né? Desculpa o trocadilho. Mas, pela perenidade da instituição de ensino, eu preciso das mensalidades para eu poder manter a minha operação. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo de 2018-1, quando eu perco aqueles 1.035 alunos com ticket médio de R$ 732, eu estou perdendo R$ 750 mil por mês de faturamento, 4 milhões e meio ao longo do semestre e 9 milhões de reais ao longo de um ano. Então, ou seja, é isso que financeiramente representa a evasão da minha instituição de ensino. E aí eu te falo o seguinte, se você baixa 1 ponto percentual da sua evasão, com todas essas ações que a gente está conversando, o quanto de faturamento que eu deixo de perder, né? Então, isso é muito relevante. Então, quanto que eu consigo manter de alunos e de dinheiro dentro da minha instituição quando eu consigo reduzir apenas 1%, né? E a gente gosta, aqui na CRM, a gente é muito data-driven, a gente gosta muito de dados, a gente gosta muito de dashboards, né? Então, a gente tem um dashboard focado para evasão, onde eu consigo ver aqui quantos alunos eu consegui reter, qual era o ticket médio do curso, ou seja, com essa retenção de 75 alunos, qual foi o meu impacto financeiro ao longo do curso, e aí eu consigo ver os alunos evadidos, não evadidos, impacto financeiro por período letivo, evasão, enfim, você consegue ter aqui uma série também de filtros. Enfim, você como gestor de uma faculdade, de um colégio, ou de uma área de sucesso do aluno,
ter à sua mão essas informações faz toda a diferença para você saber se as suas ações estão gerando resultados, se as suas ações estão gerando efetivamente a permanência dos alunos dentro da sua instituição. Legal. E nesse dashboard, Dani, tem aí no finalzinho motivos de evasão, né? Conta pra gente, dentro da sua experiência, quais são os principais motivos que levam os alunos a evadir? Legal. Assim, aqui na CRM Educacional, a gente procurou separar os motivos de evasão por dimensões, até porque a gente utiliza essas dimensões no nosso cálculo preditivo para descobrir a evasão futura, né? E a gente separou isso em dimensão acadêmica, financeira, geográfica e comportamental. A gente acredita que essas 4 dimensões, elas pegam tudo que pode acontecer na vida de um aluno ao longo da jornada acadêmica dele. E aí a gente consegue, dentro dessas dimensões, classificar os motivos que levam a essa evasão, né? Então, pela nossa experiência, a gente tem uma série de motivos que podem ser classificados em cada uma dessas dimensões. Então, uma dimensão acadêmica, por exemplo, eu posso ter dificuldades com rendimento, não frequentou aula, escolha de curso errado, insatisfação com a metodologia de ensino, às vezes não gostou de um professor, às vezes não se deu bem com a turma. Então, a gente, quando inicia um projeto, a gente já chega com uma série de motivos, mas, obviamente, que a própria instituição vai levantar os seus objetivos e vai descobrir os motivos, vai descobrir quais ele tem. Na dimensão financeira, obviamente, preço é uma questão muito importante, o público hoje é muito sensível a preço, dificuldade financeira, desemprego, não conseguiu renovar a FIES, não conseguiu renovar a ProUni, então, enfim, você também consegue mapear esses motivos financeiros e é importante você entender quais estão te levando a perder esses alunos. Na dimensão geográfica, eu posso estar mudando de modalidade da presencial para a distância, eu posso estar mudando para uma faculdade que é mais perto da minha casa, ou para uma faculdade que é mais perto do meu trabalho. Enfim, em grandes centros, principalmente, deslocamento é um problema sério, não nos dias de isolamento social, né? Mas nos dias normais. E em dias de isolamento social, o que eu tenho percebido é qualidade de internet. Então, se eu tenho uma instituição de ensino que os conteúdos são muito pesados, que a qualidade da internet, da região geográfica que o aluno mora, não comporta, ele vai evadir, porque ele não consegue acompanhar a aula, né? Então, esse é um cuidado muito grande que você tem que ter, principalmente nesses momentos de isolamento, a qualidade daquilo que você está entregando adequada à internet, à banda que o aluno tem, né? E na dimensão comportamental, eu brinco que é todo o resto, né? Ou seja, tudo que não entrou nas 3 primeiras entram nessa. Mas eu gosto muito das 3 primeiras, né? A instituição não liga para mim, serviços e atendimentos ruins e o sacrifício não vale a pena. Os principais motivos de evasão da dimensão comportamental estão ligados a isso, né? E é muito comum a instituição de ensino dizer que a maioria da sua evasão está ligada a motivos financeiros. Mas isso é o que o aluno responde para descartar aquela conversa, para terminar rápido aquela conversa. Não tenho como pagar. Mas, na verdade, na maioria das vezes, existem outros motivos por trás, onde ele enxerga que o sacrifício daquele dinheiro que ele está investindo não está valendo a pena. E, por isso, sim, ele está evadindo, né? Então, a gente explorar o que está por trás do financeiro é muito importante. Normalmente, a gente chega em uma questão comportamental. Bacana. Deixa eu só fazer um parênteses, Dani. Podem continuar colocando as perguntas no chat, pessoal. Eu estou anotando aqui. E aí, ao final, a gente volta nelas, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai seguindo aqui de acordo com as perguntas que a gente já tinha recebido no momento da inscrição, mas no final a gente volta a essas perguntas que vocês estão colocando no chat, tá? Bom, e aí pegando o gancho do que o Daniel mostrou para a gente aqui, com o momento que a gente está vivendo, Daniel, onde que entra esse momento de pandemia? Qual dessas dimensões que você mostrou? Eu acho que principalmente na comportamental,
por tudo que a gente está vivendo. E dentro da comportamental, eu acho que esses principais motivos, né? A instituição não liga para mim, serviços de atendimentos ruins, o sacrifício não vale a pena, problemas de saúde, óbvio, nós estamos passando uma pandemia, e problemas psicológicos causados tanto pela pandemia, pelo medo da doença, quanto pelo isolamento social. Então, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, você ter ações de proximidade, relacionamento e apoio ao aluno são fundamentais para que ele consiga passar por isso que a gente está vivendo. Eu não preciso explicar o que a gente está vivendo, porque cada um de vocês está vivendo. A gente sabe o quanto é difícil o isolamento, sabe o quanto é difícil não poder sair de casa, não poder fazer uma série de coisas que a gente estava acostumado a fazer, e seu aluno está passando a mesma coisa. Então, você apoiá-lo nesse momento, diminuindo o sentimento dessas 5 coisas, eu acho que são os principais objetivos de uma equipe de sucesso do aluno nesse momento. Bacana. E você acredita que esse cenário que a gente está vivendo da pandemia, enfim, que é um cenário mundial, você acredita que isso vai alterar os índices históricos de evasão que a gente tem no país? Sendo bem pragmático, acho que sim. A gente tem, historicamente, né, esse nível de evasão, isso é um recorte Brasil, onde a evasão média presencial nas instituições privadas é de 28,5% e no EAD é 34,2%. Eu acho que sim, que vai aumentar por causa do cenário da doença, muita gente com medo, muita gente sem saber o que vai acontecer amanhã e priorizando outras coisas, e também por causa do cenário econômico, por questões de desemprego, né? Então, muita gente já perdeu o emprego, muita gente ou algumas pessoas ainda vão perder o emprego, infelizmente, e isso vai afetar, sem dúvida nenhuma, a educação. E mesmo aqueles que não perderam o emprego, podem estar enxergando um momento de reservar dinheiro para o que vem na frente. Então, também pode ter evasão no futuro. Então, nesse momento, trabalhar também para alternativas, ou seja, eu vi hoje, né, o Ministério da Educação acabou de soltar que vai prorrogar 2 ou 3 meses a parcela do FIES, né, ou seja, o aluno não precisa pagar agora, paga no final do contrato, né? A mesma coisa algumas instituições têm feito com financiamento privado, né? Então, enfim, você conseguir ajudar o seu aluno a passar por esse momento também pode ajudar, obviamente, a diminuir a evasão. Mas que vai ter um acento, um aumento, desculpa, na evasão, eu acho que sim, é muito difícil não ter, dado isso tudo que a gente está vivendo. Enfim, é isso. Tá bom. E dentro desse cenário, o que eu tenho ouvido de muitos clientes, e também a gente já recebeu algumas perguntas aqui nesse nosso bate-papo sobre isso. Infelizmente, a gente sabe, e a gente aqui na CRM Educacional acompanha muito o mercado educacional, e a gente sabe que, falando a grosso modo, as instituições não têm, na sua grande maioria, um time para cuidar especificamente da evasão, né? Ainda que os dados que você mostrou são dados muito relevantes. Só que nesse momento de pandemia, de incerteza, de dúvida, é muito comum também as pessoas se perguntarem dentro da instituição: o que eu priorizo neste momento? Eu priorizo a captação de alunos ou eu priorizo a permanência dos alunos que eu já tenho, que já são meus alunos, que já estão estudando comigo? Qual a sua visão sobre isso? Eu tenho recebido essas perguntas também nas conversas que eu tenho feito. Eu tenho conversado muito com donos de instituições de ensino, com gestores de marketing, gestores financeiros e tal. E assim, a resposta ela pode não ser a mais fácil, mas é a verdadeira. As duas coisas, né? Então, tem um gráfico que eu gosto bastante, que ele mostra a capacidade de reposição do ensino superior, né? E essa capacidade de reposição, ela teve uma queda, obviamente, depois da mudança do FIES lá em 2014 para 2015, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma nova queda nesse momento pós-pandemia, né? Então, o que é a capacidade de reposição? É quantos alunos eu consigo matricular novos em comparação a quem se forma e a evasão.
Se eu não conseguir colocar mais alunos que se formam e que evadem, significa que eu estou diminuindo a minha base de alunos, significa que a tendência é para zero. Então, se você tiver que priorizar qualquer outra coisa na sua instituição nesse momento, além dessas duas que você falou, Michele, eu sugiro focar fortemente na captação, e para isso tem alternativas como o vestibular digital, que a própria CRM Educacional oferece para os clientes e está oferecendo para o mercado como um todo, sem o aluno precisar sair de casa. Focar na permanência por meio de relacionamento, acompanhamento, gestão da jornada, predição, e também muito cuidado com a inadimplência, que é a terceira questão, que eu acho que na semana que vem a gente vai ter o real a noção do tamanho da inadimplência, que é o vencimento, né, de abril das faculdades, o primeiro vencimento pós-Covid, pós-isolamento. Então, também fazer uma gestão muito próxima dessa inadimplência, né? Então, eu acho que as três coisas para poder manter capacidade de reposição e para poder manter perenidade da instituição, né? Essa fase que a gente está vivendo, ela vai passar. Ela vai passar, isso não é eterno, isso é um momento, a gente espera que passe rápido, mas ela vai passar e a gente tem que estar preparado para isso, com alunos na base, com alunos sendo matriculados, com alunos estudando e com alunos se formando. Bacana. Bom, até fazendo um parênteses, né? Quem não é nosso cliente e tem interesse no vestibular digital, a gente inclusive está oferecendo isso gratuitamente. Depois ao final, enfim, podem nos procurar que a gente pode apoiar nesse sentido. Mas quando a gente fala de captação, né, voltando aqui ao nosso tema, as instituições já estão mais acostumadas. Elas já conhecem mais como é que funciona o processo, elas já têm normalmente um time direcionado para isso. E para superar a evasão, quais os passos, por onde começar, o que você acredita que as instituições precisam se atentar, Dani? Eu acho que a primeira coisa, como caminho para uma solução de gestão da permanência, né, é a estruturação de um time de sucesso do aluno, né? E aí, não importa o tamanho desse time, o importante é começar, né? E a gente enxerga dois modelos de time de sucesso do aluno, onde você tem um modelo descentralizado, onde você tem pessoas de sucesso do aluno dentro de cada área que atende esse aluno, ou onde você tem um modelo centralizado, onde você tem um time de sucesso do aluno que faz o relacionamento com esse aluno e demanda internamente para as áreas envolvidas a solução daquelas necessidades, daqueles problemas do aluno, né? Então, não estou aqui defendendo nenhum modelo nem outro, a gente conhece os dois acontecem, o importante é ter. Ou você tem que ter as pessoas de sucesso do aluno dentro das áreas, ou você tem que ter um time próprio de sucesso do aluno que vai fazer a conexão entre o aluno e as áreas, né? E esse time, ele sempre tem que ter uma atuação receptiva quando o aluno procurar, mas também proativa, ativa, né? Ou seja, de acionar os alunos que têm maior probabilidade de evasão antes que ele tenha um movimento de evasão. Legal. Dani, quando a gente teve o desafio, né, de juntos criarmos essa área de sucesso do cliente aqui na CRM Educacional, a gente teve uma preocupação muito grande com o perfil das pessoas que a gente ia trazer para o nosso time, né? E a gente priorizou muito trazer pessoas para o nosso time que tivessem a expertise, a vivência, a experiência de captação e permanência de alunos, justamente para gerar essa empatia com os nossos clientes e conseguir realmente agregar valor para os nossos clientes. Quando a gente fala de uma área de sucesso do cliente, ou, né, levando para a nomenclatura educacional, para o sucesso do aluno, qual o perfil dessas pessoas, qual a relação de quantidade de time versus número de alunos das faculdades, quais os skills, enfim, qual a sua visão sobre esse perfil do time de sucesso do aluno? Legal você fazer o paralelo com a nossa experiência, né? Porque quando a gente foi montar a área de sucesso do cliente aqui na CRM Educacional, eu fui atrás de alguém
que já tivesse sentado na cadeira dos nossos clientes e aonde a gente te encontrou, né, Michele? Ou seja, alguém que já viveu quase 10 anos essa experiência dentro da instituição de ensino. Então, a primeira coisa que eu acho importante no time de sucesso do aluno é que essa pessoa tenha sido um aluno, não necessariamente da sua faculdade, mas tenha vivido essa jornada, porque ela vai saber quais são as dores, as dificuldades, né, os desafios ao longo dessa jornada. Então, isso é muito importante, eu acho que em primeiro lugar, né? Falando um pouco de tamanho, a gente tem alguns benchmarkings de projetos que a gente fez, né? A gente enxerga que é importante ter pessoas de gestão da área, de pessoas de back-office e pessoas de atendimento, aquela pessoa da linha de frente que vai se relacionar realmente com o aluno, né? E a gente tem alguns números de, né, faculdades até X mil alunos, até tamanhos de faculdades e tal. Obviamente que isso depende muito do perfil da faculdade, do quanto que ela pode investir nisso naquele momento e do formato que ela quer implementar. Mas o importante é ter as pessoas, né? E a gente também tem, pela nossa experiência, quais são os skills principais, né? Como se fosse uma descrição daquilo que a gente vai buscar, tanto na pessoa de gestão, quanto na pessoa de back-office, quanto na pessoa de atendimento, né? Que são funções diferentes. Obviamente que se eu estou começando e sou uma instituição de ensino pequena, eu posso ter essas três coisas na mesma pessoa, ou eu posso ter uma pessoa que faça back-office e atendimento e responde para um diretor da minha instituição, uma instituição menor e tudo mais. Então, não tem nenhum problema. Quando a gente começou a área de CS na CRM Educacional, era a Michele a área toda, né? E ficou assim até que ela estruturasse todos os processos, até que ela definisse a metodologia, até que ela definisse o playbook de como ia ser a atuação, e aí ela começou a montar o time dela baseado nisso, né? Então, a gente consegue ajudar, mas o importante é você ter mapeado quais são o perfil, os skills que você vai buscar nessas pessoas para encurtar o caminho, né? Então, para você errar menos, para você chegar mais rápido até o objetivo, que é estruturar essa área de sucesso do aluno, para depois começar a ação no dia a dia com eles. Bacana. Bom, e além das pessoas, o que mais os nossos clientes quem está nos assistindo, né, pode investir, quais ações tomar para, especialmente nesse momento, né, quais são as demais ações, além da equipe, que as pessoas que estão nos assistindo podem se atentar. Lá no início, quando a gente estava definindo gestão de permanência e a gente definiu o relacionamento, eu comentei que a gente acredita que relacionamento está baseado em pessoas, processos e tecnologia, né? Então, a gente falou um pouquinho de pessoas aqui. A segunda questão é revisão de processos, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é que a gente faça a revisão de processos com foco na experiência do aluno. Né? Então, é muito comum a gente ver processos que não estão focados no aluno, estão focados na própria instituição de ensino ou nos colaboradores da instituição de ensino. Então, é revisar processos colocando um olhar para o aluno, colocando um olhar com foco na necessidade dele, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de processos que a gente precisa revisar quando inicia um trabalho de sucesso do aluno, né? Então, por exemplo, como é que eu faço o acolhimento de novos alunos, seja no ensino básico ou no superior, né? Porque o que acontece? A maior parte da evasão acontece nos primeiros meses de relacionamento com a instituição de ensino, onde o aluno está inseguro, onde o aluno tem medo, onde o aluno não tem certeza das escolhas dele, onde a família não tem certeza das escolhas que ela fez. Então, esse processo de acolhimento é muito importante, um processo de acolhimento com foco no aluno. Esse alinhamento de expectativa versus realidade que eu coloquei, né? O quanto que a gente precisa estar próximo o tempo todo do aluno para ele perceber o valor daquilo que ele está comprando, daquilo que ele está pagando, daquilo que ele está recebendo, né? No final de tudo, a gente sempre preza pelo aluno, mas ele não deixa de ser um cliente, né? No final das contas, ele tem um contrato, ele está pagando e ele tem expectativas. A gente tem que estar sempre alinhando com a realidade dele, né? E uma outra sugestão, orientação vocacional, né? O aluno entrou no ensino médio ou entrou na faculdade, ajudar ele para saber se ele está fazendo as escolhas certas, né? O ensino médio agora tem a BNCC, então ele vai ter que saber para que lado ele quer seguir. A faculdade, ele está escolhendo uma opção de carreira. Então, eu apoiar vocacionalmente esse aluno no início ajuda a direcionar ele corretamente e a diminuir a evasão. Na parte financeira,
Oi, Desculpa te interromper. imagina. É interessante um ponto que você falou sobre dimensão acadêmica, quando a gente fala de ensino fundamental, ensino infantil, né? Nós, como pais, eu também tenho uma filha, minha enteada, Dani também, pai de 2 filhos, a gente percebe que, por exemplo, quando levando essa ideia da orientação vocacional para o ambiente de colégio, muitas vezes a gente está falando, por exemplo, de habilidades socioculturais, socioemocionais, que são trabalhadas nas escolas, né? Que é algo também que entra dentro dessa dimensão acadêmica, né, Dani? Exatamente isso. Então, essa é a importância de você enxergar, né, o aluno como um ser humano completo e aquelas competências humanas que a gente colocou, sem dúvida que fazem parte da dimensão acadêmica, né, porque fazem parte da formação da pessoa. E mesmo no ensino superior, eu estou formando profissionais para o mercado de trabalho, né, então questões éticas, né, questões de valores também têm que ser trabalhadas. Mas o foco, Perfeito. o objetivo é você ter o foco no aluno, né? Na parte financeira, muitas vezes a gente esquece que muitos alunos, eles precisam trabalhar para pagar a faculdade principalmente, né? Então, eu ajudar ele, em que carreira ele quer seguir, oportunidades de estágio e conectar isso com sonhos, metas, objetivos dele, vai conectar ele com as suas instituições de ensino, né? Então, você ajudar ele a desenhar uma carreira, a desenhar um planejamento, a desenhar que tipo de vaga e empresa que ele quer buscar e trazer essas oportunidades, faz muito sentido. Tem clientes que a gente sugere que ele contrate fornecedores que tenham vagas para alunos da faculdade. Né? As faculdades têm diversos fornecedores de tudo quanto é coisa que são locais, né, na sua cidade. Então, por que não atrelar a contratação desse fornecedor a oferecer estágio para os alunos da minha faculdade? Né? Outra coisa importante, que ela é um pouco acadêmica, mas ela é mais financeira, é emissão de certificados intermediários. Né? Então, eu estou num curso de sistemas de informação, eu tive programação 1, programação 2, por que não dar um certificado de que eu sei programar em Java, por exemplo, ou em .NET? Para que esse aluno tenha uma empregabilidade um pouco maior. Porque, sendo bem transparente com vocês, se vocês não fizerem isso, ele vai fazer um curso de 30 horas lá na Coursera ou em qualquer outra plataforma online, vai ganhar o certificado e vai apresentar esse certificado. Então, sejam vocês a dar esses certificados intermediários para esses alunos para ampliar a empregabilidade dele, né? E nesse momento que a gente está vivendo agora, uma oferta de seguro educacional atrelada à mensalidade dele, que se ele perder o emprego, ele tem até o fim do semestre ou X mensalidades. Então, são soluções que você pode agregar no dia a dia do seu aluno, no dia a dia do seu financeiro, para ajudar esse aluno a passar pelas dificuldades que, com certeza, ele vai ter ao longo da jornada dele. Na dimensão geográfica, obviamente que nessa questão de isolamento social muda completamente a dimensão geográfica, mas a gente entende flexibilização de grade horário, muitas vezes o aluno precisa trabalhar e precisa estudar, ou o filho daquele aluno precisa trabalhar e precisa o pai daquele aluno, desculpa, precisa trabalhar e às vezes tem dificuldade. Então, ontem mesmo, os meus filhos estavam tendo aula no Zoom e eu tive que parar o que eu estava fazendo para ir lá, ligar, habilitar o Zoom para eles poderem ter a aula deles, né? Então, essa flexibilidade é importante, né? Nesse momento de pandemia, introduzir as aulas remotas, independente da tecnologia, isso é valor percebido. Eu tenho visto faculdades que têm substituído a aula presencial pelo professor na frente do computador e isso tem dado muito resultado. No final das contas, é a mesma aula, só que tem, como a gente está aqui fazendo, uma ferramenta tecnológica no meio, né? Então, fazer isso rapidamente. E criar conteúdos online, como eu falei lá atrás, que possam ser acessados de acordo com as conexões de internet do seu aluno. Então, se eu tenho na minha instituição de ensino um público que tem uma internet um pouco mais não tão poderosa, eu tenho que ter conteúdos adaptados para essa realidade dele, né? Não sei se vocês viram, mas na quarta-feira passada, o Brasil bateu o recorde de acesso à internet. Foram 10 teras trafegados por segundo às 9 horas da noite. Né? Então, possivelmente, Netflix, né? Prime Video, sei lá, Globoplay, mas com certeza muita gente estudando, assistindo os conteúdos online, assistindo as suas aulas online. Né? Então, adaptar essa realidade é muito importante. E, por fim,
né, revisão de processos na dimensão comportamental, divulgação das suas áreas de apoio, de ouvidoria, de centros de apoio ao aluno, psicólogo, seja lá o que for. Outra coisa que eu tenho visto, lives, webinars do reitor, do diretor-geral com os alunos, para esclarecer questões que estão muito em voga hoje, que é aluno pedindo redução de mensalidade. Então, vocês têm que ir lá e mostrar, olha, a gente não pode reduzir a mensalidade porque a gente está fazendo isso, aquilo, eu tenho salário de professor, eu estou investindo em tecnologia para poder manter as aulas, enfim. Vocês têm que se mostrar e têm que explicar para o aluno esse momento todo, né? O aluno prefere muito mais uma notícia não tão boa, mas transparente, real, do que a não notícia, do que a dúvida, do que ficar sem saber o que está acontecendo, né? Então, fazer isso nesse momento é muito importante. E o relacionamento constante com os teus alunos, principalmente nesse momento de agora, né? Então, por exemplo, eu dei uma aula remota ontem para uma turma de 100 alunos e apareceram 80. Os 20 que não apareceram, eles têm que ser contactados hoje pela sua instituição, no dia seguinte. Não importa se eu vou ligar para eles, se eu vou mandar um e-mail, se eu vou mandar um WhatsApp para o pai daquele aluno que não conectou no Zoom, mas eu tenho que me mostrar disponível, atento e conectado com ele e mostrando a importância que ele tem para a gente no processo de ensino-aprendizagem, seja ele presencial ou não. Então, essa corrida por adaptação do relacionamento, que é a revisão desse processo comportamental, é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Legal, eu ia te fazer uma pergunta, mas de certa forma, eu acho que você até trouxe a resposta e queria te falar, né, te pedir para falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando você fala dessa importância de manter o relacionamento, de manter a comunicação com os alunos ou com os pais dos alunos, né, que é extremamente importante, dá inclusive para automatizar muita coisa, né, Daniel? A partir da tecnologia. O que mais? Como, né? Porque você falou já no início do webinar sobre a tecnologia como uma forma de relacionamento. Além dessas automatizações, por exemplo, de regra de relacionamento, como mais a tecnologia pode auxiliar em favor da permanência de alunos, especialmente num momento como esse? Legal, que é o nosso último tópico, que é justamente a adoção de tecnologias, né? Então, obviamente que aqui eu vou falar daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente faz do ponto de vista de tecnologia. A primeira delas é isso que você acabou de falar, a automação do relacionamento, né? Então, eu tenho o meu LMS, né? O meu sistema de ensino à distância, por exemplo, conectado com o meu CRM, eu sei quem não conectou, obviamente eu posso disparar um e-mail, um WhatsApp, uma ligação para essa pessoa que não apareceu na aula, e isso em qualquer outra coisa, né? A pessoa que não apareceu no plantão de dúvida, que não entregou uma atividade, ou que não veio à aula presencialmente em tempos normais, né? Enfim, você automatizar esse relacionamento te mostra proximidade com o seu aluno, né? Então, a gente acredita muito nisso e a gente entrega isso para os nossos clientes. A segunda questão tecnológica que a gente já vem falando é a probabilidade de evasão, né? Então, hoje a gente tem um modelo de probabilidade de evasão que a gente consegue acertar cerca de 70% das vezes que o aluno vai evadir, né? Então, a gente consegue avisar antes da instituição de ensino que determinado grupo de alunos vai evadir e aí, obviamente, a instituição de ensino pode se movimentar antes dessa evasão. Uma terceira coisa é você registrar todos esses relacionamentos com o aluno. Então, imagina que eu recebi uma informação que a Michelle tem 80% de chance de evadir, eu vou entrar em contato com ela e eu vou registrar todo esse contato que eu fiz com ela, né? E mais do que isso, a gente acredita muito que você precisa ter um mapeamento das soluções para cada motivo de evasão. Então, se você tem os motivos mapeados numa ferramenta, você tem as soluções que a sua instituição pode propor para aqueles motivos. A partir do momento que eu ligo para a Michelle, converso com ela, entendo que o principal motivo que vai levar ela a evadir é X, eu tenho A, B, C de soluções para entregar para ele e eu vou adequar aquela solução. Porque de nada adianta eu ter um time de sucesso do cliente se eu não instrumentalizar esse time, se eu não tiver soluções, se eu não tiver um playbook que ele vai executar na hora de se relacionar com esse aluno, porque senão ele vai ficar perdido e não vai saber o que entregar para aquele aluno, né? Então, você ter a oferta de soluções conectada com os motivos é fundamental e a tecnologia te ajuda a agilizar, né? E, obviamente, você poder mostrar todos
todos os dados daquele aluno. A gente acredita que o CRM é importante para dar uma visão 360 daquele aluno, né? Então, eu saber dentro de uma única tela quem é aquele aluno, que curso ele está, as faltas dele, as notas dele, o financeiro dele, as ocorrências que ele abriu, enfim, ter uma visão centralizada de tudo isso é fundamental para que você tenha sucesso na hora de você contactar o teu aluno. Então, a gente acredita que a adoção de tecnologia passa por por esses quatro tópicos, né? E falando um pouco mais do modelo preditivo, que a gente acredita que ele é fundamental, a gente consegue, por meio de variáveis transacionais e variáveis sociodemográficas, entender o comportamento dos alunos e dar a probabilidade de evasão desse aluno, né? Então, eu consigo chegar e falar, olha, a Michelle tem uma chance de 88% de evadir e o principal motivo da evasão dela é a média dela de notas baixas, ou pouca frequência, ou início de curso, ou pagamentos em atraso, ou um conjunto disso, né? Então, a gente consegue instrumentalizar a área de sucesso do aluno para saber, inclusive, quais os principais motivos que levam a essa evasão, né? E como é que a gente constrói esse cálculo, essa predição de evasão? A gente utiliza dados públicos, como índice Gini, dados de Enem, dados de ENAD, dados de IBGE e dados da instituição de ensino, né? Nota, frequência, tempo de curso, quanto que o aluno paga ou não paga. E aí tudo isso a gente consegue modelar algoritmos que vão dar essa probabilidade, né? E aí o que é legal dessa probabilidade? Você consegue criar grupos de ação dentro do perfil de evasão. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que tem 30% de probabilidade de evasão, que é uma probabilidade baixa. O que eu vou fazer com eles? Eu vou ter uma régua de automação, uma régua automatizada. Eu tenho um grupo de 30% a 60%, então eu vou fazer uma outra ação. E quem é acima de 60%, eu vou telefonar, chamar ele para conversar, chamar ele no WhatsApp para ter uma comunicação mais direta. Enfim, você consegue direcionar ações diferentes para estratos do seu público diferente, de acordo com aí sim a probabilidade de evasão dele, né? Então, é essa visão que a gente tem de tecnologia, de adoção de tecnologia, apoiando toda essa questão da evasão que a gente falou. Legal. E é interessante observar, né, Dani, que mesmo num cenário como o atual, que obviamente foi algo não previsto, né? Quem de nós imaginaríamos que todos nós estaremos passando por isso nesse momento? Se eu tiver entendido bem, gostaria da sua confirmação, como o modelo preditivo, ele trabalha as 4 dimensões de uma situação, por exemplo, de pandemia, estaria dentro da dimensão comportamental, isso se refletiria nessa probabilidade de evasão? É isso mesmo? Eu entendi corretamente? A gente não teria como prever que isso aconteceria, mas acontecido, a gente consegue colocar as informações acerca da pandemia dentro do nosso algoritmo para que sim ele passe a levar em consideração essas informações, né? Então imagine o seguinte, eu tinha uma taxa de evasão X, após a pandemia eu passo a ter uma taxa de evasão Y. A gente calibra o modelo para que ele possa levar em consideração esse novo comportamento baseado nessas novas condições, né? Então, é difícil de eu prever uma pandemia, mas dado um comportamento influenciado por ela, a gente consegue sim recalibrar o algoritmo e passar a prever as novas evasões a partir dali de uma forma muito rápida. Entendido, legal. Bom, quem quiser saber mais sobre essa parte de produto, vou te pedir para falar um pouquinho como que faz. Mas a gente tem ainda aqui algumas perguntinhas para a gente aproveitar os nossos últimos minutos, tá? Tá, só deixando bem claro, então, quem já é cliente CRM educacional, já tem um módulo de captação de alunos, pode procurar a sua CS responsável, a Michelle é a gestora do time de CS, mas tem também a Paula, a Thaís e a Jennifer. E quem não é cliente CRM educacional, pode procurar o Augusto, tá aí o contato dele também, e a gente está disponível, disposto, pode chamar, acionar, que a gente vai conversar sobre isso. Sobre as perguntas, vamos lá, a gente tem mais alguns minutinhos, estou à disposição. Legal. A primeira delas é como manter os alunos motivados nesse momento de isolamento social, em que muitos deles estão estudando via plataforma, né? Então, como manter o engajamento e o relacionamento com esses alunos, sejam eles do ensino infantil, sejam eles do ensino superior?
Ah, algumas coisas que eu acho que ajudam. A primeira delas é o relacionamento, que a gente falou aqui o tempo todo, então está muito próximo do aluno, seja por meio da conversa, né, de um para muitos, que nem a gente está aqui, de um reitor, de um diretor conversando com os alunos, pode ser via live do Instagram, pode ser Facebook, pode ser Zoom. Por meio do relacionamento um a um, que seria quem não acessou a aula, quem não está entregando atividade, enfim, você está muito próximo dele nesse momento de relacionamento, e principalmente empoderando o professor. Quem dá o show no final das contas é o professor. Então, você empoderar esse professor para que ele possa repetir o show que ele dá em sala de aula. Agora, na aula remota, por meio das tecnologias, é fundamental, né? A minha esposa ela é professora de graduação e ela estava dando uma aula de psicologia das 9 às 10h40 da noite, antes de ontem, na terça-feira. De 115 alunos, ela tinha 100 alunos na classe, né? Então, o que isso significa? Significa que não é o meio que está impedindo, né? E sim o conteúdo, o relacionamento, a preparação, a aula. Então, obviamente, que tem uma série de professores que vão sim ter dificuldades no começo, porque eles não estão acostumados. Então, na minha visão, empoderar esse professor, capacitar, apoiar, treinar, é fundamental para que você mantenha o aluno engajado, né? Eu tenho visto relatos de vários professores dizendo que os alunos estão dizendo: pô, quando acabar o isolamento social, pode manter assim? Pô, tô aqui no meu sofá, tô jantando, já tô em casa, já tomei banho, enfim. Os alunos estão entendendo que isso também é funcional e de qualidade. Legal. É até interessante que a gente tem percebido isso tanto para o ensino infantil quanto para o ensino superior, né? Porque, particularmente, eu tinha uma dúvida pessoal enquanto mãe mesmo, assim. Eu ficava pensando, poxa, por um lado a gente tem uma geração que é totalmente conectada e que tem super facilidade com isso, mas, ao mesmo tempo, justamente esse público, normalmente, em termos de sala de aula, não tem essa conexão. Como é que isso vai acontecer, né? Você tem essa percepção que está dando certo também, mesmo para o ensino infantil? Eu tenho porque eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 6 anos e um menino de 8 anos, né? E diariamente eles recebem as atividades para fazer online, por meio de tecnologias diversas. E ontem eles tiveram a primeira vez uma aula pelo Zoom, pela essa mesma ferramenta que a gente está utilizando. E foi, assim, emocionante de ver a interação, a interatividade e a felicidade deles verem os amiguinhos, verem a professora pelo meio da ferramenta, né? Então, como eles já são nativos digitais, né, essa criançada, toda que está no ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, já é nativo digital, para eles é comum, né? Então, eu acho que sim, funciona e funciona muito bem. Legal. Só respondendo uma pergunta mais prática aqui, antes da gente ir para a nossa última pergunta, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Sim, tá, pessoal? Marcelo e demais, a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Vai ficar no nosso canal do YouTube, mas a gente vai avisar para vocês também por e-mail que já está disponível, então vocês vão poder, enfim, revisar, readequar e repassar pelos temas que a gente falou aqui com mais calma, caso seja necessário, tá bom? Então, por fim, tem uma pergunta que ela está direcionada para o ensino básico, mas eu vou aproveitá-la e te pedir para falar um pouquinho sobre tanto o ensino básico quanto o ensino superior e identificando se há diferença ou não. A pergunta é o seguinte: se a campanha, né, usado esse termo aqui na pergunta, se a campanha de permanência dos alunos, ela tem que se basar no período de rematrícula, ela tem que ser feita anteriormente, e se a gente tem algum case que a gente possa compartilhar dentro dessa ideia de campanha para permanência dos alunos. Tá. Vou responder em duas partes, né? A primeira é se ela tem que durar só o período de rematrícula, né? E aí eu vou fazer uma analogia com a academia. Aposto que muita gente já se matriculou na academia, comprou aquele plano semestral, porque tinha um desconto, foi as primeiras 2 semanas, nunca mais foi,
mas estava com a consciência limpa, porque estava pagando a academia, e nunca recebeu um contato da academia, a não ser na semana anterior ao vencimento do plano, para a pessoa renovar, né? E aí você fica ouvindo aquela ligação e fala assim, cara, faz 6 meses que eu não piso naquela coisa, eles nunca me ligaram, e agora, uma semana antes de vencer, eles me ligam para renovar. É essa analogia que eu faço, seja ela no ensino fundamental, seja ela no ensino superior. Você tem que fazer relacionamento o ano inteiro. O ano inteiro, o tempo todo, sempre em contato com o aluno, sempre em contato com a família, no caso do ensino básico, porque um pai de aluno ou um aluno, ele não vai tomar uma decisão de continuidade, de rematrícula, baseado na experiência de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele vai sempre levar em consideração toda a jornada dele. Por isso que a gente fala muito de user experience e da jornada dele na sua instituição de ensino. Então, permanência, ela é o ano inteiro, não para nunca. A segunda parte da pergunta, qual era, Michele? Ou eu já respondi as duas? Você está no mudo, você está no mudo. Desculpa. Uhum. É sobre um case nesse sentido, que a gente possa compartilhar. O case estava se referindo mais a uma campanha específica, eu acho que foi um ponto importante, esse que você colocou, sobre a não ser algo apenas momentâneo. Aí eu até gostaria de fazer um parênteses, né? Eu acho que a mesma relação acontece da gente com os nossos clientes, por exemplo. Imagina se a gente estivesse falando de permanência apenas agora, por exemplo, que é um momento de crise. Talvez isso pudesse soar como um oportunismo, né? Por exemplo, poderia acontecer, por que não? Mas não, a gente vem falando disso já há muito tempo. Claro que a gente entende que o momento atual faz com que isso se torne mais relevante. Então, quando a gente fala de permanência, claro que é natural que no momento de rematrícula esse assunto ele fique mais em evidência dentro da instituição de ensino, porque é um momento que o aluno precisa fazer a sua rematrícula. Mas acho que o grande ponto que o Daniel quis trazer aqui é que não pode ser apenas no momento de rematrícula, né, Dani? Exatamente isso, exatamente isso. E assim, falando rapidamente de um case de educação, eu acompanhei o primeiro projeto de implementação do módulo de permanência da CRM Educacional há 4 anos atrás, onde no primeiro semestre pós-implantação de tudo, não só do software, mas de toda essa cultura que a gente está falando, a gente diminuiu 2 pontos percentuais de evasão, que dentro do semestre significou 5 milhões de reais de mensalidades, né? Então, você vê que é a questão, obviamente, humana de manter alunos dentro da faculdade para se formar, mas é também a questão financeira que tem reflexo, né? Então, todo esse conjunto de ações, obviamente, que levou a esse resultado, mas dá resultado, né? Então, é importante começar logo. É isso que eu tenho conversado muito com os clientes, com o mercado, comece logo, nem que você comece pequeno, mas comece, porque uma hora isso vai ganhando importância, ganhando tamanho, até que começa a refletir nesses números que eu falei. Legal. Bom, pessoal, a gente já deu o nosso horário aqui. Eu queria agradecer o Daniel por tudo que compartilhou. Agradecer cada um que esteve conosco aqui, seja nosso cliente ou não. E aí, antes até a gente finalizar, quem puder dizer para a gente, por favor, se esse horário está ok para a gente conseguir realizar os próximos, se a gente pode manter esse horário, ou se vocês têm alguma outra sugestão, também fiquem à vontade. Lembrando que a gente vai enviar a informação para vocês por e-mail sobre esse conteúdo disponível, tá? E na próxima semana, lembrando que a gente vai ter as lives no nosso Instagram, na terça e na quinta, no mesmo horário. Uma mais focado para evasão e a segunda mais focado em inadimplência, tá bom? Isso aí. Obrigada aí, o pessoal, pelos comentários. Legal, show de bola. Muito obrigada, pessoal. Michele, obrigado. Pessoal, obrigado pela oportunidade e a gente continua aqui, mesmo em tempos turbulentos, em isolamento, à disposição de todos vocês. Um grande abraço para todos. Isso aí, até mais, pessoal. Tchau, tchau.